programa Perspectiva está no ar e aqui a gente trata de assuntos relevantes, atuais, em evidência na mídia, e também com impactos diretos ao nosso país, Brasil, e também Mato Grosso do Sul. Além da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no canal 9 da NET, da TV Alemes, você confere também o Perspectiva no canal 4.1, na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia e o que isso vai acarretar aqui para nós brasileiros. E é por isso que eu convido nessa edição o professor de Geografia e Geopolítica, Fábio Luiz de Oliveira, o professor Fabão. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Lívia. Eu agradeço o convite de vocês também. Muito bom participar do programa de vocês e explicar essa situação tão contextualizada agora, né? Pois é, e assim, estão todos, né, muito confusos no que diz respeito a essa dinâmica da diplomacia política entre os países. Mas eu gostaria de começar com uma pergunta que eu acredito que os brasileiros, né, os sul-mato-grossenses se preocupem bastante, né? Quais vão ser esses impactos aí a curto prazo dos conflitos aqui para a gente? Dizer que a gente não terá impacto no mundo de hoje, globalizado, de muita informação, de muita comunicação, de relações econômicas mútuas intensas, é besteira. Evidentemente que a gente vai ter algumas retaliações, algumas complicações econômicas. Uma delas é a questão vinculada ao petróleo, isso é fato, que a gente vai enfrentar um problema em relação a isso, porque a gente tem um petróleo que está atrelado ao valor da Bolsa de Valores, a questão comercial. A situação do trigo é um pouco delicada, porque a Rússia é um país que produz muito trigo. E nós somos um país que importamos trigo da Argentina, que é um vizinho nosso aqui. Todavia, o que a gente importa da Argentina, para atender o nosso mercado interno, vai gerar uma competição de maior importação da Argentina para outros países. Então, haverá uma mudança no preço do trigo, com certeza. Se a gente voltar lá para 2011, quando houve a Primavera Árabe, lá onde os povos árabes se revoltaram contra os seus ditadores, a gente teve o Egito, que é um país que compra muita carne do Brasil. A gente teve aqui no Mato Grosso do Sul 4 frigoríficos que fecharam por conta da Primavera Árabe. Então, falar que a gente não vai ter nada, nenhuma retaliação, é impossível não acontecer. O fato da gasolina, por exemplo, isso é muito forte para nós, o combustível, né? Pois é, e a gente usa o combustível aí, realmente, a nossa via de escoamento principal é a rodovia, né, via estradas, e nós estamos aí refém desse óleo diesel e não apenas da gasolina, né, mas o óleo diesel é muito importante para a produção agropecuária, também para o transporte. Bom, e no que diz respeito aos países, o Brasil se posicionou com uma certa neutralidade em relação à Rússia. Na sua visão, esse posicionamento é estratégico, é importante que o Brasil se mantenha neutro nesse conflito? Historicamente, nós somos um país neutro. Se a gente pegar a essência da história brasileira, por que o Brasil é o país que abre o discurso do chefe de Estado na ONU todo ano quando tem aquele discurso? Isso aí se deve ao aspecto geopolítico. O Oswaldo Aranha, o nosso primeiro embaixador lá, quando fundou a ONU, na década de 50, então o primeiro discurso da ONU, a gente acredita que pela questão histórica foi porque o Brasil pleiteava. O Brasil desde sempre quer uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. A gente imagina que a ONU, para tentar amenizar essa questão dessa cadeira que o Brasil queria, para deixar o país um pouquinho tranquilo ali, Brasil, fica na sua aí, não dá para colocar você aqui por enquanto, nos deram essa chance de abrir o discurso da ONU todo ano. O chefe de Estado do Brasil faz isso, antes dos Estados Unidos, da Rússia, o que for, quem abre é o chefe de Estado do Brasil. Verdade. Ou seja, nós temos uma posição estratégica geopolítica de neutralidade. Se é o Brasil, porque também se fala que naquela época o Brasil teve uma postura neutra na Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, tudo isso é um processo histórico brasileiro. E esse processo histórico tem que ser levado em consideração. No começo dessa situação, o nosso governo até que ele mostrou um tanto quanto de instabilidade. O Itamaraty falava uma coisa e o Palácio Planalto falava outra coisa. Até que chegamos a um denominador comum, né? E hoje, então, o Brasil tem uma certa postura, mesmo que contra a vontade do atual presidente, a gente tem essa postura de ser um país neutro em relação a essa questão da invasão da Ucrânia pela Rússia. Bom, e aprofundando agora um pouco mais, né? Como é que a gente poderia explicar esse conflito de interesses, né, que culminou nesses ataques da Rússia contra a Ucrânia? E eu gostaria de emendar uma outra pergunta, se a Ucrânia não teria se precipitado ao tentar ali se comunicar, se aproximar
com os países que fazem parte da OTAN? Olha, se a gente pegar essa região, naturalmente o leste europeu desde sempre é uma região estável. Essa guerra, ela não vai começar de fato em 2022, ela vai começar em 2014. O primeiro tiro vai ser em 2014 pelo próprio Putin. Mas por que pelo próprio Putin? O que aconteceu em 2014 na Ucrânia e na região da Rússia? A primeira coisa, nós temos que voltar para 2013. Aliás, 2013 é muito parecido conosco, Lívia. A gente vive hoje no Brasil um ano que não acabou ainda, que é 2013. Quando houve aquelas passeadas, as pessoas irem às ruas e as pessoas pediram contra a corrupção, não são apenas 20 centavos. Não sei se você se lembra disso. Sim, lembro. E muita manifestação no Brasil, e aí gerou a legislação premiada, aí a Corte Leniense, gerou o processo da Lava Jato 2014. O mesmo processo aconteceu com a Ucrânia, guardada a proporção. 2013, a população da Ucrânia pressionou o presidente da época, o Viktor Yanukovych, para que houvesse a entrada da União Europeia na Ucrânia e vice-versa. Só que o presidente que havia naquele momento era um presidente pró-Rússia, desde sempre. O Vladimir Putin, ele tem uma ideia de um Império Putin na região. E para que esse Império Putin pudesse acontecer, eu tenho que minimizar a força da OTAN, ou conter a força da OTAN. E muita gente me pergunta, mas por que a OTAN existe ainda hoje, século XXI, não tem mais Guerra Fria? Tem uma lógica? Tem. Desde quando acabou a União Soviética, aquela região do leste europeu, Rússia, Belarus, por exemplo, vamos pegar só esses dois só, é muita instabilidade com governos autocratas. Então, o que fizeram os Estados Unidos através da OTAN? Vamos continuar com as nossas tropas aí, vamos continuar com a OTAN aí, porque a gente não sabe como é que vai ser esse leste europeu com essas ditaduras. E permaneceu ali, só que permaneceu em processo de expansão. Em 2014, quando a população, 2019, foi dezembro de 2013, fevereiro de 2014, quando a população da Ucrânia foi lutar contra o governo pró-Rússia, numa praça chamada Maidan, lá em Kiev, que eles lutaram mesmo, morreram, a polícia da Ucrânia matou essas pessoas, eles foram lutar contra esse governo. Chegou 2014, fevereiro, depois de mais de 90 dias, o governo foi tentar fazer um acordo com os manifestantes. Olha, eu vou sair do governo em dezembro, isso era em fevereiro. Em dezembro eu saio do governo e fazemos uma nova eleição na Ucrânia. Aquilo não agradou a população. E literalmente as pessoas saíram à rua contra o governo e elas falaram assim para ele, você tem até as 10 horas da manhã de amanhã para sair, senão vão matar você. Simplesmente, naquela mesma noite, ele fugiu embora para a Rússia. E aí o país ficou sem governo na Ucrânia. Muito parecido com o nosso 2013, 2014. Naquele momento que fez Vladimir Putin, como ele percebeu que a população ucraniana havia uma manifestação popular muito forte, contrária à adesão pró-Rússia, mas sim favorável à adesão pró-União Europeia, ele literalmente entrou no território da Ucrânia, tomou uma região chamada Crimeia, que é uma península ao sul da Ucrânia, onde tem uma base militar muito importante para a Rússia, e se apossou daquela região e expulsou todos os ucranianos daquela região. Naquele mesmo ano, 2014, ucranianos e russos assinaram um acordo. Olha, para que não haja mais guerra, 2 regiões ao leste, região que pega Luhansk e Donetsk. Essa região será uma região de povo russo morando na Ucrânia. 2014, isso. Então, os ucranianos reconheceram que aquela região seria uma região russa dentro da Ucrânia. Até aí, tudo bem. A Crimeia continuou com ele viu a opinião pública. E aí, de repente, quando chega 2017, a eleição na Ucrânia, o Zelensky vai aparecer como uma terceira via. Coisa que nós não temos no Brasil hoje, uma terceira via apareceu na Ucrânia. E quem é o Zelensky? O Zelensky é um comediante ator, é um Fábio Porchat. E ele fazia um programa na televisão, um programa seriado, que ele era um professor de história e um professor revolucionário, que iria acabar com a corrupção, iria melhorar o país. Ele pegou esse personagem, incorporou o personagem e foi para as eleições. E venceu as eleições. Primeira coisa que ele fez, adivinha, Lívia, no seu governo? Primeira coisa que ele fez foi não reconhecer as regiões autônomas que o Putin havia acordado em 2014. Isso você não vê na televisão. Isso aí levou uma revolta do Putin e pela adesão, a ideia de aderir à União Europeia.
O Putin falou assim, não vou deixar, a gente tem um acordo. E então, um dia antes da invasão, o que fez o Putin? Deu autonomia para essas duas regiões, autorizou que elas seriam autônomas, independentes, mas, é claro, com apoio pró-Rússia dentro da Ucrânia. E aí, então, o conflito vai se arrastando até então. Pois é, professor, e é difícil, assim, a gente tentar avaliar friamente e eleger certos e errados nesse conflito onde vidas estão em jogo. Mas, assim, nos corredores das repartições públicas, nas empresas privadas, entre amigos, todos estão discutindo se o Putin está certo ou está errado, né? A gente ouviu todo tipo de teoria, né? Cutucaram ali o território próximo a Hoje há dois ele, problemas, iam Lívia. colocar armas apontadas para a Rússia. Era isso mesmo que ia acontecer? Olha, de fato é. Ele não está errado, porém a política do Putin é outra, de conter essa expansão da União Europeia. Porém, veja a situação, como é que é uma situação ímpar, né, que a gente tem nesse momento. O Putin, ele é um cara do século passado, no século XXI, literalmente, um cara de Guerra Fria, em pleno século XXI. Que ainda tem essa política de criar o Império Putin. Essa criação do Império Putin, essa invasão do Putin para a Ucrânia, ela promoveu duas situações hoje. Situações que são, ao mesmo tempo que elas são semelhantes, elas também são ambíguas, que é a Putinfobia e a russofobia. Isso a gente vive isso hoje, nesse momento, de russos que foram excluídos do mundo, de um modo geral, não só a questão financeira para o país Rússia, mas para o povo russo. Mundo afora a retaliação aos russos. E aí, isso é culpa do Putin? Claro que é. Mas a expansão da União Europeia, que era um processo natural para essa região, o Putin não queria essa expansão. E por que não da Ucrânia? Porque a Ucrânia é um grande país, é o segundo maior país em extensão territorial da Europa, só perde para a Rússia. Então, de certa forma, é um quintal do Putin que não será mais dele. E ele não esperava essa aderência do Ocidente total. Foi um susto para ele, com certeza. Ele calculava 2, 3 dias ali, ele acaba com o fato, pronto. Igual ele fez na Crimeia, rapidão, né? Uma semana. Só que ele não imaginava essa adesão do Ocidente, sanções, retaliações. Ele não imaginava isso. Eu tenho plena convicção. E dificilmente daria para resolver isso de um jeito diferente, por exemplo, por meio da diplomacia, por meio de uma conversa. Dificilmente. Dificilmente. Muito impossível hoje. Haja vista que já houve várias tentativas, né, dos caras chegarem a um consenso, mas isso não é de hoje, isso se arrasta ao longo de décadas, entendeu? A Ucrânia vai ter a sua autonomia em 1991. Em 91, a Ucrânia se torna um país. Em 94 é assinado um memorando chamado Memorando de Budapeste. Neste memorando, os Estados Unidos, a Rússia e a Inglaterra reconhecem o território da Ucrânia. Esse território é ucraniano, ponto. Porém, para a Ucrânia ter esse reconhecimento, era fundamental que ela se abdicasse das suas armas nucleares. A Ucrânia chegou a ter 1.600 ogivas nucleares. E aí, então, assinou o Memorando de Budapeste em 94. Em 96, ela se livrou, digamos assim, de todas as suas ogivas nucleares. E desde então vem essa disputa entre a Rússia e a Ucrânia. Porque o Putin, ele é uma herança da Guerra Fria. Isso é fato histórico na Rússia. E um outro detalhe também, Lívia. O russo, vamos pegar só o russo, então. O povo russo, nos últimos 300 anos, ele não sabe o que é democracia. Nunca viveu democracia. Havia os Romanov com os czares, terminou os Romanovs, vieram Stalin e Lenin, 1917. Revolução Russa, socialismo, União Soviética. Ditadura, 70 anos. De repente vem Putin. No lugar de Yeltsin, vem o Putin. Mesmo modelo de ditadura, a Rússia, o russo não sabe o que é democracia na sua vida, na sua essência. O seu DNA, ele não sabe o que é isso. E é difícil realmente, né? Nós, com a cabeça do Ocidente, com a forma de fazer política por aqui, tentar entender nessa cultura política do Oriente, principalmente dos russos ali, o maior país do mundo, né? Territorialmente falando, a gente tem uma extensão, uma necessidade, acho que, de controle por parte desse gestor muito grande, né, para conseguir controlar esse território todo. É até surreal, né? Você falar que você está no século XXI, 2 países brigando por território. É surreal isso, né? Surreal. E aí fica uma ideia, como você falou agora há pouquinho,
a ideia de bem contra o mal, mas quem é o bem e quem é o mal? Não existe isso. Em uma guerra não há bem e mal. Nessa situação não há bem e mal. Existem lados com interesses opostos e que, é claro, por uma influência midiática que a gente visualiza como se tivesse uma situação de bem e mal. Isso é tudo uma colaboração do contexto histórico para você imaginar que você tem bem e mal. Professor Fabão, professor de Geografia e Geopolítica, conversando com a gente a respeito desse conflito. A gente meio que explicou nessa situação territorial e eu quero voltar um pouquinho mais para o Brasil. No começo da edição, nós comentamos a respeito da alta da gasolina, da alta do diesel, 18%, 25%, só até, né, ali a última semana. Não sabemos o que virá depois. Há expectativas aí muito grandes, né, de que no Brasil a gasolina chegue a R$ 15 o litro. Mas não é só o combustível, tem também a questão dos fertilizantes, tem o gás para a Europa. E o Brasil se relaciona bem, eu acredito. Até ouvi uma entrevista da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falando que o Brasil se relaciona até bem com países que sofrem sanções econômicas, né? Porque a Rússia está sofrendo uma sanção econômica muito forte. O Irã seria um exemplo, né? O Brasil mantém relações comerciais. Cortar esse tipo de sanção, ele não é uma medida muito nociva também no que diz respeito às nossas necessidades imediatas, né? De, digamos assim, de suprir demandas importantes para as pessoas? Eu creio que o Putin não imaginava que as sanções seriam tão graves, seriam tão extensas, tão amplas. Vamos supor, então, e se esse conflito perdurar, qual vai ser a situação? A gente pode ter retaliações para quem tem ainda negociações com a Rússia. Sanções para quem tem negociações. Isso pode acontecer? Pode. Já aconteceu? Nunca. É a primeira vez. É só você visualizar, por exemplo, em 62, quando houve a crise dos mísseis entre Estados Unidos e União Soviética, que eles queriam montar uma base militar lá na região de Cuba, apontada para os Estados Unidos. Vai haver um embargo econômico, até hoje Cuba sofre esse embargo econômico. O que acontece com a Rússia é algo inédito nos últimos tempos, de sanções tão amplas, sanções tão graves, que elas vão pegando a economia russa de uma maneira muito sistemática e objetiva, pontual. São mais de 40 empresas que saíram da Rússia. Isso é inédito. Mas e aí, será que agora, não terminando o conflito, por exemplo, será que os países que têm aliança com a Rússia, que tiveram essa postura de continuar aliados, também sofrerão sanções? Há uma previsão em relação a isso. Porque a ideia é o isolamento da Rússia. Essa é uma ideia. Veja a situação, por exemplo, do petróleo russo. A gente não depende do petróleo russo. É 0,19% que a gente importa deles. Os Estados Unidos, 0,95%. Quem mais depende é a China, com 23,77% do petróleo russo. O petróleo chinês vem da Rússia. Então, se somar o segundo, terceiro, quarto e quinto, não chega aos 23% que a Rússia vende para a China. Só que a China não está nessas sanções. A China continua amplamente negociando com a Rússia. O Brasil também, por essa neutralidade. Os fertilizantes, já está tudo certo para vir para cá, não foi impedido para o Brasil. Mas e será que a ONU, será que os demais países não farão sanções aos países que fazem acordo com a Rússia ainda? Isso é muito... fica evidente se pode acontecer ou não isso. Isso é uma incerteza, entendeu? A gente não consegue afirmar isso com tanta convicção. Aí é o embate entre potências, né, Fabão? E quem não tem peso como a gente, que não tem tanto peso, vai ter que só dizer amém, sim, pode deixar, não, senhor, não vamos lá e pronto, acabou. O que me surpreendeu foi em todo esse contexto de conflito, é um país que também já andava muito apagado, sofrendo fortes sanções e que voltou a ter uma certa possibilidade aí, a Venezuela, até com a questão do petróleo para os Estados Unidos. Isso surpreendeu de alguma forma? Olha, é uma piada isso, né? Você vai ver. Se você vê o livro que fala sobre a guerra, é o Orelha da Guerra, não vou me lembrar o nome dele. Ele tem uma frase que ele fala assim: o amigo do meu inimigo é meu amigo. É a arte da guerra. Arte da guerra. Muito bom. Você leu esse livro e fala Recomendo. isso. Então, o que fizeram os Estados Unidos? O que fez o Biden? Sabe a decisão. Ele não depende muito da Rússia. Porém, ele vai ampliar a compra de petróleo da Venezuela
e vai ampliar a compra de petróleo do Irã. Se você me perguntar, eles precisam? Não, não precisam. Mas por uma certa garantia, por uma certa hegemonia, eles vão importar. O que significa isso? Que a Venezuela e o Irã verão com outros olhos essa relação com a Rússia. Isso é pura arte da guerra. O amigo do meu inimigo é meu amigo. Então, eu vou trazer ele para cá, por quê? Porque a gente vai ter alguma relação. E aí, se você vê o discurso do Maduro, é piada você ver o discurso do Maduro. Você pega o discurso dele há 2 meses atrás, pega hoje. Ele elogiando a política dos Estados Unidos, ele isso e aquilo, porque mandou uma comissão de representantes do governo Biden, do governo estadunidense atual, foi lá para fazer a ampliação do negócio de comprar petróleo da Venezuela, e a mesma coisa no Irã. A geopolítica mundial ela é muito complexa. E falando agora sobre Mato Grosso do Sul, professor, algum setor vai sofrer um impacto maior por conta dessas sanções econômicas, por conta desse conflito que está ocorrendo? Olha, eu até vi uma entrevista da nossa ministra, Tereza Cristina. De fato, o Brasil tem uma garantia até outubro, até esse meio do ano, um pouquinho para frente, de fertilizantes. A gente não vai sofrer falta de fertilizantes para a primeira safra, para essa safra. Para a segunda safra, a gente vai ter problemas. Mas quais são as soluções? A gente extraiu o nosso fertilizante? Isso que tem muita especulação, as pessoas falam que não sabem, né? Não é assim você extrair fertilizante daqui para ali. A gente tem, por exemplo, a questão do potássio. A gente tem uma grande reserva de produção de potássio que está na Amazônia. O problema a 800 metros de profundidade. Então, isso demanda recurso, demanda investimento, demanda tempo. Em menos de 5 anos, a gente não resolveria isso com uma autossuficiência, produzir para nós. Qual seria a curto prazo, então, uma opção? Para não comprometer tanto a nossa safra como poderia comprometer, que agora não vai comprometer por enquanto. Seria importar do Canadá, que é um país que produz também esse que tem potássio. O Irã também produz esse fertilizante com potássio, e o Marrocos. A gente tem alternativas para isso. O problema é que a gente precisa fazer essa política um pouco mais direcionada para médio e longo prazo da produção interna. E nós não fizemos isso. Por que não fizemos isso? Demanda muita questão ambiental, de proteção ambiental, de reserva indígena. Então, é um assunto muito polêmico a extração, a produção de fertilizantes do Brasil. Porque, assim, eu já escutei uma expressão, né? Como que um país que nem o Brasil, que é exportador, não tem ainda os seus fertilizantes? Porque exige hoje uma situação muito particular nossa, da questão ambiental, que necessita de uma articulação de comunidades indígenas, reservas indígenas do Brasil, da região norte, onde a gente podia ter essas fábricas, né? O nosso estado aqui tem lá de Três Lagoas, que agora foi vendida, né? E agora vamos ver se ela vai funcionar, porque quem comprava era uma empresa russa, né? E para a gente finalizar, então, o nosso bate-papo, uma pergunta que eu acredito que possa também mudar o curso da nossa história, para a gente começar a contar e relembrar, né, daqui a muitos anos, na sua avaliação, como fica o mundo, né, pós essa guerra Rússia contra a Ucrânia? Será que viveremos uma nova Guerra Fria aí, professor? Olha, a gente vive hoje, num conceito bem técnico, a gente usa uma nova ordem mundial. Essa guerra mostrou isso. Porque, além dessa guerra física, da gente ter o avanço da Ucrânia, da Rússia dentro da Ucrânia, a gente também tem uma guerra cibernética. A gente tem hoje uma guerra comercial. Isso nunca aconteceu no planeta tão rápido e tão intenso. De você ter restrições, sanções, o mundo visualizar um país, o mundo visualizar um ditador, um autocrata, e, de certa forma, o mundo contribuir para que a gente tenha uma exclusão desse autocrata, nesse regime que ele implanta. Então, isso é novo para nós. Novo que eu digo na atuação do mundo. Porque hoje as pessoas se manifestam nas suas redes. Eu não preciso mais de uma rede de televisão que vai manipular o pensamento. Eu tenho redes virtuais hoje que as pessoas participam e elas se manifestam. Então, é um novo contexto político e social hoje. Político e social. Político por quê? Porque um cara que nem o Putin hoje, ou qualquer autocrata que esteja no mundo hoje, ele sabe que tomar uma atitude como o Putin tomou, haverá sanções, tanto no aspecto comercial quanto no aspecto social, humano.
Isso é fato, é um novo modelo, isso é muito novo. Essa nova ordem mundial, de novos países que apareceram no cenário econômico, como é o caso da China. Veja a situação da China com Taiwan. Será que ela vai querer invadir Taiwan, igual ela previu ali no dia da invasão? Com essas sanções, eu acho que o governo chinês com certeza pensou assim, olha, vamos dar uma segurada, porque senão a gente sofreu uma sanção aí, a gente não pode perder tanto. Então, tudo isso influencia, né? E no caso da Rússia, a Rússia, um cara que nem o Putin, ele é um cara que ele não... Como é que você controla um país que nem a Rússia? Pela informação. Então, ao conter a informação, desestabilizou o WhatsApp, o YouTube, o Facebook, o Instagram, isso não funciona mais na Rússia. Só uma rede virtual deles lá, que é um Facebook deles lá, e o Telegram que funciona. Então, isso tudo é uma forma de você poder controlar a população. Todavia, nesse novo modelo de guerra, sem essa informação, sem essa capacidade de controlar a informação, você perde muito capital político e capital social. Então, é uma nova ordem? É uma nova guerra? É, de fato é. Tudo é muito novo hoje para nós, porque é muito mais intenso, muito mais visível. Veja que a gente quase não vê nada dos ataques. Por que quase não vemos? Porque você tem um isolamento. Há um isolamento ali. E um outro detalhe também que tem que se ressaltar aqui, Lívia, é uma região, a Ucrânia é um país que não podemos esquecer disso. É um país onde há uma forte intenção neonazista em algumas regiões. É o país da Europa que mais representa grupos neonazistas. E quem luta hoje com o Putin, lutava ano passado e ainda luta hoje, são justamente ucranianos de grupos neonazistas. Já se sabe até que tem um campo de concentração agora, de ucraniano neonazista, controlando as pessoas nesse campo de concentração, agora. Pois é, então a gente está vivendo uma nova forma, né, de se comunicar em tempos de guerra e talvez as consequências e até mesmo os impactos disso tudo, uma avaliação, acredito que mais para frente. Professor Fábio Luiz de Oliveira, professor de Geopolítica e Geografia, professor Fabão, muito obrigada pela sua participação com a gente. E quem sabe a gente retoma esse tema mais para frente, justamente para fazer uma avaliação, né, do pós. A gente espera até que não demore tanto assim, né, para que isso acabe, e fazer realmente o balanço dos impactos no que diz respeito à política, geopolítica mundial. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, agradeço. Precisar da gente, só chamar, estamos aí para isso. Espero voltar aqui para falar depois da guerra. Eu já estou na expectativa já do nosso próximo bate-papo, porque realmente é um assunto que é muito interessante e a gente fica praticamente o tempo todo concentrado naquilo que você está falando para aprender e absorver o máximo possível. Obrigada mesmo. Obrigado mesmo também. Bom, e essa foi mais uma edição do programa Perspectiva. Você que está nos acompanhando, não deixe de compartilhar aí o nosso link com seus amigos e familiares, também de acompanhar a programação da TV Assembleia no canal 9 da NET, TV Educativa no canal 4.1 da TV Aberta, também, né, nas mídias sociais e no Spotify. Voltamos numa próxima oportunidade com um novo tema. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor.